Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, amigos, boa tarde, amigas. Estamos retornando a esse espaço com muita satisfação, muito carinho e muito amor no coração para levar ao ar mais um programa, o TVC Rural. E para nós sempre é uma grande satisfação, um prazer enorme conversar com vocês e trazer algumas informações, né? Trazer algumas informações que nós temos, sem dúvida nenhuma, e logicamente vamos trazer algumas entrevistas também, né? Mas lembrando perfeitamente que nós estamos com referência ao Brasil consolida-se como exportador mundial de alimentos. Neste ano de 2023 estamos nos considerando ou consolidando como o maior exportador mundial de alimentos. Seremos os maiores exportadores de carne bovina e frangos, de suínos, logo seremos também os maiores nos grãos, somos o maior exportador de soja. Neste ano seremos o maior exportador mundial de farelo, tomando o lugar da Argentina. O setor da soja deve trazer algo perto de 70 bilhões de dólares em divisas frente aos 60 bilhões de dólares do ano passado. O setor da carne acrescentará mais de 30 bilhões de dólares, juntos chegarão perto dos 100 bilhões de dólares. Em 2023, vamos avançar forte no setor de milho. Batemos recordes ano passado, embarcando quase 44 milhões de toneladas e faturando perto de 12 bilhões de dólares. Agora a temporada tem potencial de 50 a 52 milhões de toneladas exportadas, faixa dos 15 bilhões de dólares. Dessa forma, o Brasil está sendo o país mais importante do mundo em alimentos, né? É isso aí, estamos chegando aí no programa 865, que para nós é um prazer enorme, né? Mas vamos trazer, sem dúvida nenhuma, algumas informações. E agora vamos começar com a Farsul, a mensagem da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul, sempre ao lado do produtor rural. Essa edição começa com os seguintes destaques. ILC mantém movimento de queda em abril. Prêmio CNA Brasil abre inscrições para produtores de azeite. Notícias. A conjuntura de baixa no preço da maioria dos insumos, com exceção da energia elétrica, fez com que o índice de insumos para a produção de leite cru, o ILC de abril, registrasse uma queda de 9,22%. Essa é a maior deflação do indicador em 2023. 2 itens da cesta que compõem o indicador foram os principais responsáveis pelo resultado: fertilizantes e combustíveis. Conforme os dados divulgados pela assessoria econômica da Farsul, os grãos também colaboraram para a queda no índice. Os preços da soja e do milho seguiram em queda no mês de abril. Com a proximidade da safrinha no Centro-Oeste, existe a necessidade de abrir espaço para armazenagem, o que acaba criando uma pressão vendedora para escoar os produtos. O cenário deste ano está bem modificado em relação ao de 2022. As cotações dos grãos vêm em uma sequência de baixa desde dezembro. O mesmo ocorre com o preço dos fertilizantes desde janeiro deste ano.
O movimento de retração nos preços dos fertilizantes, iniciado em dezembro, também foi mantido. Assim, o acumulado do ano do ILC teve uma deflação de 17,10% em abril, resultado alinhado com os números apresentados pelo IICP e IPR, também divulgados pela Farsul. Em 12 meses, a retração é de 23,20%, uma mudança significativa de conjuntura comparado com 2022, aponta o relatório. Este resultado do acumulado em 12 meses é reflexo da queda de preços das commodities, que vem se intensificando ao longo do ano. O movimento de valorização do real em relação ao dólar, que começou no mês de abril, também contribuiu diretamente para o panorama de preços atual. A expectativa é que, com o início das pastagens de inverno, diminua a pressão nos custos de alimentação animal causados pelo efeito da estiagem, avalia o documento. Para maio, é mantida a expectativa de queda nos preços de soja e milho, com uma tendência de duração até o final do primeiro semestre deste ano. O dólar e o barril do petróleo também estão em queda para maio, o que pode puxar as cotações de outros insumos dentro da cesta, que, somado aos grãos, deve contribuir para um cenário de queda no ILC para o próximo mês, conclui a análise da assessoria econômica. O Prêmio CNA Brasil Artesanal está com inscrições abertas até o dia 16 de junho para produtores de azeites extra virgem produzidos no Brasil. A iniciativa é da CNA em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, a Embrapa e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Serão 3 etapas eliminatórias. A primeira será a avaliação de um júri técnico, formado por especialistas que irão analisar características de aroma, amargor, picância e complexidade. Na sequência, a seleção de um júri popular fará a degustação das amostras sem identificação. E a terceira etapa será a análise das histórias dos azeites finalistas. O produtor do azeite campeão receberá o título de melhor azeite da categoria e o prêmio em dinheiro de R$7 mil. O segundo lugar terá o certificado e receberá o valor de R$5.000. O terceiro, quarto e quinto lugares receberão, respectivamente, R$3.000, R$2.000 e R$1.000, além dos certificados. Desde 2019, a CNA promove o Prêmio CNA Brasil Artesanal. Já foram reconhecidos produtores de chocolates, queijos, salames e cachaças. Todos os critérios da seleção estão no regulamento do concurso, disponível no site da CNA. Momento Senar. Criar ovelhas é sinônimo de lucratividade. A carne é uma das preferidas nos restaurantes gourmets. O Senar Rio Grande do Sul oferece 12 diferentes treinamentos profissionalizantes para a criação de ovinos, desde a inseminação artificial, o treinamento com cães de pastoreio, até a formação do cabanheiro, o responsável pelo cuidado com as ovelhas. Ficou interessado? Procure o Sindicato Rural de seu município e faça a inscrição sem custos. Agenda. As comissões temáticas da Farsul seguem com a realização das lives. No dia 5 de junho, o tema será a cadeia do leite. O debate também envolve o ILC após um ano. As transmissões acontecem sempre nas segundas-feiras às 6h30 da tarde pelo canal da Farsul no YouTube. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. Olha, é uma grande satisfação nós conversarmos com a doutora Rosane Soares Ribeiro, que é criadora de ovinos Corriedale da melhor qualidade. E, sem dúvida nenhuma, nós vamos conversar com ela a partir de agora. Doutora Rosane, boa tarde, como vai a senhora? Vai bem? Boa tarde, Mariano. Como está o senhor? Tudo. Prazer falar com a senhora. Da mesma forma, está ouvindo bem, doutora? Estou ouvindo bem sim, seu Mariano. Tá certo. Me diga uma coisa, doutora, com referência aos grandes eventos que a sua cabanha participa, com referência a ovinos Corriedale, como é que tá? Seu Mariano, estamos num bom momento agora, saindo de uma Fenovinos, né? Foi uma grande exposição realizada em Uruguaiana, né? Em que se teve a participação de mais de 600 animais de várias raças e foi uma excelente mostra ovina. Foi muito bom. E agora em 22 de junho
teremos uma gira da raça Corredale, uma gira internacional, né? Participará o pessoal, criadores do Uruguai e Brasil. Faremos a visita aqui na Cabanha Paraíso e na Cabanha Pimenteira dos irmãos Petruzzi, né? Que o Fernando Petruzzi hoje é o nosso presidente da Associação de Corredale. E depois iremos... Exatamente, Fernando Petruzzi é o presidente. E depois iremos para o município do Chuí, no dia seguinte, dia 23. Faremos uma visita a um rebanho de campo, né, Corredale. E depois vamos a Rocha e também faremos uma visita em uma outra cabanha lá no dia 23. Vai ser o momento dos criadores se reunirem e conversar sobre o momento da raça Corredale, né? Muitas novidades em prol da raça, né, doutora? Hoje nós estamos num momento delicado em função de carne, lã, né, seu Ariano? Mas a questão da carne, está se procurando animais mais carniceiros, abrindo mercados, restaurantes voltando a funcionar pós-pandemia. E aos pouquinhos está se conseguindo essa retomada do mercado de carne, vendendo os animais para fora do estado também, né? Então acho que tudo está sendo solucionado, essa função. E também a parte de lã, com essa certificação da lã gaúcha Arco, também nós estamos conseguindo agregar um valor à nossa lã, que hoje ela tem pouco mercado, mas agregando um cuidado a mais, né, nessa lã, fazendo a certificação. Nós já abrimos mercado para o Uruguai e agora já abrimos mercado, também já foi vendida a lã aqui para Cotegal, que é uma indústria de Caxias. Também já está começando a se fazer essa negociação com a lã Corredale, né? A lã Merino e lã Ideal também está sendo vendido, mas a Corredale a gente está conseguindo colocar nesse mercado. Tá melhorando, seu Ariano. Não tem dúvida. E, aliás, fazemos votos que o sucesso aconteça rapidamente, né? Com certeza, com certeza. Nós mesmos temos que valorizar o nosso produto lã, né? Entregando com uma melhor qualidade, para que esse produto seja reconhecido. E essa empresa Cotegal, ela tem trabalhado fortemente com a parte de ser altamente sustentável, amiga do meio ambiente, né? Então as pessoas querem saber também qual a procedência dessa lã, se os animais estão bem tratados, bem cuidados. Isso tudo é muito importante hoje, né? No mundo de hoje. E tem feito trabalhos belíssimos, tecidos maravilhosos, mantas maravilhosas, jaquetas térmicas, camisas térmicas. É um trabalho muito bonito deles, seu Ariano. Cotegal, entre no Instagram que o senhor dá uma olhada na indústria deles. É muito bonito o trabalho deles, muito bem feito. Como é o nome da firma, da empresa? Cotegal. Cotegal. Com 2 Os. É um trabalho muito bonito. Nós fomos visitar a empresa deles. Uhum. E trabalham bastante com fio de lã. A lã chega bruta, eles limpam, lavam ela e depois fazem o tops, que é aquele fio grosso, né? Depois fazem o fio bem fininho para fazer os tecidos. Muito, muito lindo o trabalho deles. Muito trabalho bom. Importantíssimo. E agora eles... Hein? Trabalho importantíssimo, né? Exato. E eles estão abrindo, seu Ariano, ali perto de Livramento, eles estão abrindo uma lavagem de lã. Então está muito bem localizada com lã da região. Eles vão começar a lavar e fazer o tops lá nessa localidade. Perfeito. Ali pertinho de Livramento. Pode ser. E é uma novidade. Pode ser atendido os clientes uruguaios também, né? Olha, seu Ariano, aí não sei se vem... Eles fazem trabalhos para os uruguaios. Certo. Né? Vem, às vezes, alguma coisa aqui, eles fazem os trabalhos, os tecidos, e mandam de volta para o Uruguai. Isso aí eu sei que eles prestam serviço, né? A indústria presta serviço para o Uruguai. Não tem dúvida. E com referência, digamos assim, eventos que a senhora participou com a sua Cabanha Paraíso, teve algum agora ultimamente ou não? Nós participamos nas feiras de verão, né? Participamos nas feiras de verão, fomos bem premiados, vendemos os animais,
Foi bem bom. E agora, seu Ariano, neste final de semana, eu e a Elizabeth Lemos, que é a nossa vice-presidente da Arco, nós fomos aos 50 anos da raça Ile de France. Perfeito. E essa raça é uma raça importante, uma raça carniceira e com uma lã excelente também, de 22 a 25 micras, né? E é uma raça francesa da região de Ile de France e que foi trazida há 50 anos atrás pela família César. E fomos no evento lá em Vacaria, que foi excelente o aniversário, estava muito boa a festa deles em comemoração aos 50 anos da criação da raça Ile de France aqui no Brasil. Então todos os criadores do Ile de France, de parabéns. Já tem bastante, essa raça já tem bastante no Rio Grande do Sul, né? Sim, é uma raça bem consolidada aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. É uma raça bem consolidada, são lindos animais. Certo. Lindos animais. Eu tive vendo na exposição, a Expo Inter passada, eu tive lá, tive vendo, né? Acompanhando os ovinos. Aí vários animais. Também. Esse ano, provavelmente, a nossa Expo Inter também vai estar muito boa. Não tem dúvida. Se Deus quiser, vai ter uma boa participação de ovinos. Novamente vai ser o mês de outubro, né? Não, é setembro, né, Ariano? É final de agosto, começo de setembro. Perfeito. Isso. Outubro é Se nosso, não me engano, né? Exatamente. Tá certo. Exatamente. É isso aí, doutora. Mas estão todos convidados, então, para a nossa gira do Corredale, aparecerem ali na Cabanha Paraíso, na Cabanha Pimenteira, tá? Que estaremos de portas abertas ali para receber os criadores. E o senhor também, logicamente, estará convidado, né, seu Ariano? Muito obrigado, é uma satisfação, tá? Vamos ver se a gente arruma um jeito de chegar até aí. E me diga uma coisa, me repita, por gentileza, a data de que começa esses eventos. 22 e 23 de junho. Certo. 22 é aqui no Brasil, 23 é no Uruguai. Certo. É um café da manhã na Paraísos e o almoço, e depois nós vamos para a Cabanha Pimenteira. Não tem dúvida. Essa cabanha que a senhora mencionou é aí próximo próximo de... É 8 quilômetros da minha, 8 quilômetros da Cabanha Paraíso. As duas ficam bem pertinho. Mas aí já no Uruguai, né? Não, as duas é aqui no Brasil, é aqui em Santa Vitória do Palmar. Perfeitamente, tá certo. As duas é em Santa Vitória. O mais está tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Algo mais que a senhora quiser acrescentar com referência aos animais de alto nível que a senhora tem? A senhora pode... Seu Ariano, sim. Vamos fazer um convite a mais, então. Nós teremos agora, dia 29 de junho, nós teremos 2 eventos sobre carne e lã, um na cidade de São Lourenço, tá? No dia 29, e também no dia 29 em Santa Maria. São 2 eventos importantes que falam sobre carne e sobre lã de todas as raças. Interessante, no mesmo dia, são eventos bem importantes. Interessante que é no mesmo dia, né? Pois é, uma pena, mas já tinha esse da Universidade de Santa Maria e agora foi marcado de São Lourenço. Perfeito. Acho que não se deram conta que tinha o outro, por ser mais distante, não, né? Tá? Mas são eventos bem importantes. Tá ótimo, então, doutora. Seu Ariano. Tá ótimo. A senhora está com o microfone à sua disposição. Algo mais pode ficar à vontade, tá? Tá bem. Não, eu que lhe agradeço sempre estar nos acompanhando, né? A nossa ovinocultura. Nós sempre em procura de dias melhores pela nossa ovelha. Há poucos dias fizemos uma live pela comissão da Farsul, que foi excelente, com a participação da Ana Doralina, né? Ela falando sobre carne, e foi excelente, até foi pouco tempo. Nós temos que fazer uma outra agora mais específica para melhorar o mercado de carne, conversar com ela. E também conversamos com esse senhor que é da diretoria da Cotegal,
para ver sobre o mercado de lã, sobre o que eles estão visando melhorias e aumentar o trabalho deles dentro da própria empresa, né? Então foi uma live bem interessante que as pessoas ficaram com vontade de ouvir mais e participar mais. Não tem dúvida. Tá? Eu tenho aqui o no momento seria isso. Eu tenho aqui o médico veterinário, o Dr. João Paulo Oliveira Garcia, que ele vai dar uma boa tarde para a senhora, se a senhora permite. Sim. Uma boa tarde para o senhor, seu Paulo. Boa tarde também, Rosane. Parabéns pelo sucesso que está tendo na tua cabanha. Tá bem, obrigada. Eu trabalhei a questão de uns 20 anos atrás, 15 anos atrás que eu estou aposentado, trabalhei muito com ovinocultura aqui na região, toda a região de Pelotas. E a gente fez um trabalho considerado, acho que meio revolucionário. A gente tentou organizar os produtores, principalmente os pequenos e médios, em grupos, né, para a gente ter um melhor resultado, poder assessorá-los, enfim, né. Criamos algumas situações aí, por exemplo, nas pequenas propriedades nós usávamos muito a monta controlada, que é, em vez de eles comprar, no caso, 3, 4 carneiros, eles comprariam um só e fariam uma monta controlada, eles se dividiam, às vezes, 2, 3 produtores pequenos, né? Fizemos também para que a gente criamos aqui o Polo Regional de Ovinocultura aqui em Pelotas, e criamos também em Santa Vitória, inclusive criamos o polo, em todos os municípios criamos os polos municipais. E então, para poder atendê-los em grupos, né? E aí a ideia era a gente desenvolver muita parte de zootecnia, a parte de melhoramento animal, né? Comprando, em vez de 3 carneiros, um carneiro só, compraria um carneiro de melhor qualidade. E aí colocava para eles a importância da lã, a importância da carne. Naquela época a carne estava com rendimento superior à lã, né? E então a gente estimulou muito isso aí, a gente colocava para eles o que era importante num ovelho, o que é importante num carneiro, enfim e tal. E a gente teve um resultado muito grande, participamos muito da Feovelha, né, com os produtores. Que bom. Então foi um trabalho muito grande, né, que a gente fez, né, e tínhamos nos assessorando, né, o Centro de Treinamento de Canguçu, onde a gente dávamos 17 cursos, inclusive um deles era de ovinocultura. Então houve um melhoramento muito grande, mas infelizmente no Brasil, às vezes, um trabalho desse tipo e vários outros que a gente conhece, né? Quando muda, às vezes, as cabeças, essas iniciativas, às vezes, com o tempo, elas desaparecem, né? O que não é bom, porque é um trabalho que precisa de muito tempo. Ela sabe, numa cabanha, né? Tem que escolher os animais, esse serve, esse não serve, vai indo, né? É um trabalho de tempo para melhorar realmente um rebanho. Então, infelizmente, o nosso trabalho, quando a gente saiu, ele começou a não ter mais o destaque que teria quando nós nos aposentamos, né? E acabou que esse projeto aí trabalhou, foi uma pena. Mas a ovinocultura a gente gosta muito de trabalhar com ovino, acha que nas pequenas e médias propriedades, e nas grandes também, mas principalmente nas pequenas e médias, elas dão um resultado muito bom, né? Se for bem trabalhado, né? Em pequenas, bem intensivo, né? Bem controlado, a parte sanitária, enfim, todo. Então, é um trabalho que a gente fez aí há 15 anos atrás, aí, que a gente se orgulha muito, tá? Mas parabéns pelo resultado que a senhora está tendo aí na sua cabanha, tá? Foi um prazer conversar com a senhora. Tá bem, muito obrigada. O senhor estava falando aí, eu fui presidente ali da Casa da Ovelha também, meu pai também, Floris Soares, não sei se o senhor conhecia. E a gente participa muito desses grupos de ATEG, do Juntos para Competir, e, né, Senar, Sebrae, isso é muito importante, né? O apoio que o pessoal dá para o criador, então sempre é bom trabalhar em equipe, em grupo, que a gente só tem a ganhar, né? Rosane, o teu pai foi um grande... É Cristina. Oi? Rosane? Cristina. O teu pai foi um grande amigo nosso, né? E, fui diversas vezes lá na propriedade, conheci lá fora, que bom. E conheci vocês agora pela fotografia, que eu estou me lembrando, que eu acho que eu te conheci bastante. E talvez tu não se lembre, mas tu era menor, né? Mas eu fui muito na cabanha lá, a gente participava daqueles remates que teu pai fazia lá em Erval. Isso,
mesmo. Grande amigo, compramos muito. Mais de 25 anos aquele remate teve lá em casa. A gente, o teu pai era muito meu amigo, assim, a tua mãe também. Então, a gente fui muitas vezes lá, então realmente tu tem uma genética, se continuasse. Por isso que eu não larguei, né? Pois é. Por isso que eu não larguei a criação. Depois daquela cachorrada me correndo lá de Pedras Altas, lá da mãe, eu vim para Santa Vitória, mas continuei criando, né? Pois é. Então a ovelha continua no sangue, como se diz. Tá certo. Faz parte, né? Pois é, o teu pai foi um grande amigo meu, que é uma pena que ele de repente ficou doente, né, ainda novo, né? Mas. É verdade. Foi um prazer, muito grande conversar contigo, viu? Acontece. Muito obrigada, então. Tudo de bom para vocês aí. Um abraço. Tá? Sempre um prazer conversar. Tá bom, um abraço, tio. Tchau. Muito obrigado pela participação brilhante da senhora. Estamos à sua disposição a qualquer momento. Às quintas-feiras estaremos aqui e quero lhe desejar muito sucesso, grandes realizações e um agradecimento muito especial, tá certo? Tá bem, seu Ariano. Eu que agradeço em nome da ovelha, mais ainda sempre o seu apoio, né? De repente, quando eu tiver essa programação da gira, seu Ariano, perfeita, eu lhe passo depois. Tá? Então tá ótimo. Lhe agradeço imensamente a atenção, tá? Muito obrigado. Tá bem, eu que agradeço. Tchau, obrigado, seu Ariano. Ariano. Abraço. Tudo de bom, tá? É isso aí, mas vamos aproveitar, vamos conversar agora, a partir de agora, após os apoios culturais, nós vamos conversar com o Dr. João Paulo Oliveira Garcia, que está aqui conosco, mas antes vamos aos apoios culturais, Birinha. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis, há 10 anos atendendo o público pelotense, produtos sem glúten, sem lactose, veganos, para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 0842. Comercial Castro, material de construção e ferragem, madeiras, tijolos, argamassa, cimento, areia, brita, telhas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, venda de aterro, aberturas e muito mais. Aceitamos os cartões diversos, né? Telefone 3307-4162 ou 3228-7259, celular 984-360016, na João Gomes Nogueira 519, no bairro Areal, em Pelotas.
Olha, sem dúvida nenhuma, tivemos aí os nossos apoiadores culturais, a qual nós agradecemos a todos eles e aos nossos apoiadores, além dos nossos apoiadores, nossos telespectadores, né? Mas, para continuar o nosso trabalho, nós vamos conversar com o médico veterinário, Dr. João Paulo Oliveira Garcia. Como vai, senhor? Vai bem, doutor João Paulo? Tá bem? Bem, Ariano. Mais uma vez é um prazer estar participando do teu programa. Bem, para nós é uma honra muito grande ter o senhor aqui conosco, porque nós fazia tempo que o senhor não batia um papo conosco, então nós vamos conversar um pouquinho. Como é que o senhor está vendo o setor de ovinos? Olha, Ariano, a gente está, depois da aposentadoria, a gente se afasta um pouquinho do dia a dia da ovinocultura, né? Mas pela conversa que nós tivemos agora com a Cristina, né? Filha de um grande amigo nosso, né? Então a gente vê que o pessoal está trabalhando, né? Esse giro da raça corredade, altas, né? Ela é em Santa Vitória. Santa Vitória. Então a gente vê que o pessoal está trabalhando, né? A ovinocultura, há alguns anos atrás, ela era basicamente focada na lã, com grandes resultados, né? E num determinado momento, depois no ano 2000, por aí, 2000 e pouco, a carne começou a ter um destaque muito grande, né? E a lã deu uma queda muito grande. Eu lembro que na época que nós estávamos trabalhando aí, Ariano, praticamente a lã, nos últimos tempos, né, a lã pagava o custeio ovino, né? Nós acompanhávamos um custeio ovino, né? Via o que o produtor gastava para manter a ovelha, né, o ano inteiro, né? E esse custo aí, ele era coberto pela lã que a ovelha dava, né? E o cordeiro, no caso, então saía, era de graça, né? Então aí dava um resultado bom, né? E aí a carne também começou a se valorizar muito, né? E aí alguns produtores, naquela época, Ariano, eles começaram a se preocupar muito com a carne e aí é que houve então os cruzamentos, né, com raças de carne, como foi citado agora ali o Ile de France, o Texel e tantas raças de carne aí que são muito produtivas nessa área. E aí alguns se perdeu um pouco o controle, porque quando tu cruzam a raça de carne com a raça de lã, né, aí o resultado, né, é baseado na carne, porque, né, claro que a gente sempre orientava um pouco, olha, o Ile de France, que tem uma lã mais fina, cruza com a raça ideal, por exemplo, o Merino, enfim, alguma coisa assim, o Texel, que tem uma lã um pouquinho mais encorpada, com corredar, enfim, bom. Mas mesmo assim, alguns produtores, no caso do Floris Soares e tantos outros, que tinham um rebanho, uma cabanha com excelente nível de um ovino corredado com lã de alta qualidade, né? As cabanhas, claro, não fazem isso, né? Mas mantém uma parte do rebanho, né, com a lã pura, que é para não perder a genética, né? Então, alguns produtores perderam aquela genética porque cruzaram praticamente todo o rebanho com raças de carne, né? Depois, para recuperar, leva muito tempo, né? Mas a carne, hoje tu vai no supermercado, a carne da ovelha vale muito, né? A nível de produtor, sempre, né, nunca foi uma coisa, mas o levantamento que a gente tinha era que nas pequenas e médias propriedades a ovinocultura ela remunerava melhor que a bovinocultura de corte. Se bem tratado, bem uma criação intensiva, muito cuidado sanitário, enfim, ela remunerava bem melhor. Então a gente focava nisso aí. Pensando, os criadores de ovinos, raça de carne da melhor qualidade, se pudesse enviar para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, teria um preço muito especial na carne de ovelha, né? O Ariano, essa colocação tua foi muito interessante, porque naquela época nós estávamos muito preocupados com isso aí. O que a gente queria? A gente queria conquistar novos mercados, né? Rio de Janeiro, Bahia, toda aquela região lá de cima, onde eles têm uns ovinos lá que na carne não pode se comparar com a nossa aqui. Exatamente. Né? Então, o que a gente fazia? A gente tentava... Mas como nós temos uma área aqui, uma época aqui de parição, né?
muito fechada, né? Então o que acontecia? Na época de setembro até fevereiro, março, nós tínhamos uma carne de alta qualidade, que era de cordeiro, de borrego, tal. Depois, no inverno, nós não tínhamos essa carne de qualidade. Isso, e aí o que acontece? Problema, né? Os produtores, como tinham que abastecer o mercado, eles começavam a abater animais mais velhos. Aí então, assim, o pessoal lá de cima, eles não têm o hábito de comer carne de ovelha, né? Então eles comem uma carne de cordeiro, de um borrego, eles vão dizer, mas essa carne é maravilhosa, realmente é, né? Aí, vou comprar. Então, em um determinado momento, no inverno, ele vai comprar lá e é oferecido para ele uma carne de uma ovelha, descarte, um animal bem mais velho. O que acontece? E ele, não quero mais. Isso foi o fato que nunca nos deixou conquistar esses mercados, porque nós não tínhamos uma oferta de carne de qualidade o ano inteiro. Uma responsabilidade para satisfazer o cliente, né? Esse foi um problema. É isso aí, mas me diga uma coisa, com referência, logicamente, o senhor está, assistindo de longe os acontecimentos das raças ovinas, né, que são criadas aqui no estado. Sim. Mas, logicamente, se espera grandes resultados positivos na ovinocultura, na exposição de ovinos, a exposição da Expo Inter, né? Sim. Acho que isso aí é fundamental, né? Na verdade, a Expo Inter sempre foi uma vitrine, né, na nossa pecuária aqui, né? E nos últimos anos que eu participei lá antes da pandemia, tinha uma representação muito boa com animais de alta qualidade, né? Então, assim, felizmente se manteve aquela base genética de animais de alta qualidade, né? Porque até porque o cabanheiro tem que oferecer um animal de alta qualidade. E a gente sempre falava, Ariano, assim, uma cabanha de bom nome, por exemplo, né? Quando ela vai descartar alguns animais, algumas borregas, por o excesso, enfim, aquela borrega, às vezes, não, para aquela cabanha, talvez não dá para descartar, enfim, mas para um pequeno produtor que está começando, aquilo é um ganho muito grande para ele, porque ela, embora seja o descarte de uma cabanha, ela é um animal de boa qualidade ainda, exatamente, né? Então, não tendo defeito grande de nada, né? Tem alguns defeitos aí, tanto na lã como na carne, que a gente não é concebível, né? Então, se não tiver esse tipo de defeito, ela pode ser usada que vai melhorar muito aquela propriedade com aquela aquisição daqueles animais, né? E aí precisa de um acompanhamento, né, para poder orientar os produtores de como adquirir esses animais e os próprios carneiros, né? Claro, um pequeno produtor dificilmente vai comprar um grande campeão de esteio, mas daquela cabanha ele tem um grande campeão de esteio, por exemplo, ou saiu muito bem na classificação em esteio, mas ele tem outros animais também de alta qualidade na cabanha que servem para o pequeno produtor. Exatamente. Então, assim, a cabanha tem que estar sempre, né, participando dessas coisas para poder mostrar os animais que ele tem, né? Então, é por aí a coisa, né? Todo mundo vai crescendo, né, de uma maneira bem uniforme, né? Não tem dúvida. Doutor João Paulo, me dê só uma licencinha para nós rodar mais um bloco de apoio cultural, não é, Beirinha? Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D.
Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peruque, 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis, há 10 anos atendendo o público pelotense, produtos sem glúten, sem lactose, veganos, para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 0842. Comercial Castro, material de construção e ferragem, madeiras, tijolos, argamassa, cimento, areia, brita, telhas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, venda de aterro, aberturas e muito mais. Aceitamos os cartões diversos, né? Telefone 3307-4162 ou 3228-7259, celular 984-360016, na João Gomes Nogueira 519, no bairro Areal, em Pelotas. Olha, vamos aproveitando a oportunidade, sem dúvida nenhuma, com muitas informações, mas vamos continuar falando com o Dr. João Paulo Oliveira Garcia, médico veterinário, um homem que trabalhou muito nas exposições de ovinos e tudo. Então, sem dúvida nenhuma, eu estive em alguns eventos aí pro lado de Pinheiro Machado. Pinheiro Machado, principalmente, era um trabalho constante, sempre um trabalho muito bonito, com referência às espécies de corte de carne de ovino e o respectivo churrasco, não é isso, doutor? Pois é, Ariano, sabe que a saudade até na época da Feovelha, né? A gente passava aí praticamente uma semana lá em Pinheiro Machado, né? Nós montávamos uma barraca lá de mais de 100 metros quadrados e a gente fazia, mostrava para o produtor, né? Assim, algumas atividades, e eles participavam, né? Primeiro numa mangueira, né? Mostrando para eles como lidar com os animais, né? Fazendo algumas atividades, né? Como cortar o casco, como isso, enfim, tal. Passávamos para a parte de lã, né? Mostrando como trabalhar lã, enfim, tal, né? E depois, então, finalizávamos dentro de um stand, né? Todo de vidro, onde a gente fazia alguns pratos especiais, demonstrava alguns cortes especiais, por exemplo, o quarto recheado, paleta recheada, a costela recheada, enfim, e outros, né, outros pratos, uns 300 pratos à base de carne de ovelha, né? E dali o pessoal assistia todo aquele corte, o cordeiro chuletado, e depois aquele tipo de prato que a gente demonstrava dentro desse stand de vidro era servido mais adiante para os produtores, né? Então, a gente queria estimular o aproveitamento da carne ovina, porque, em geral, a carne ovina é churrasco, dentro de casa uma carne de panela, enfim, e a gente tinha 300 pratos, né, que a gente com receita de ovinos. Então, para poder, né, aproveitar que é uma iguaria na carne ovina, uma coisa de alta qualidade, né, e demonstrar para os interessados. Demonstrar, né, como se fazer isso. Aqui no Centro de Treinamento de Canguçu a gente fazia também, dava curso disso aí, né. Então, assim, para que realmente a nossa ideia com aquele, eu falei anteriormente do Polo Regional de Ovinocultura, é que isso fosse crescendo, né, que isso aí é uma coisa que precisa de tempo para consolidar, para que chegasse num momento que a gente pudesse suprir, Ariano, aquilo que falávamos no bloco anterior, que era os produtores estarem preparados para poder oferecer uma carne de alta qualidade, né, para conquistar outros mercados todo ano, né?
Então, essa era a ideia que a gente estava tendo, né? Então, mas é uma coisa que precisa de muito tempo para consolidar isso, né? E nós não tivemos, infelizmente, não tivemos esse tempo, mas na Ferroviária conseguimos, acho que durante uns 8 anos, conseguimos fazer lá um trabalho. Todos os anos nós apresentávamos um trabalho semelhante, né, de mangueira, enfim, e visitávamos algumas propriedades, enfim, né. Então foi muito bom. Acho que foi uma coisa que durante aquele tempo deu para consolidar e demonstrar para alguns que a ovelha não é só carne só para churrasco. Exatamente. De panela. Vocês faziam o corte especificamente e mostrava aquele corte como seria no churrasco, né? Como é que apresentava aquele prato, né? Exatamente. Mas eu tenho aqui, por exemplo, o Grupo Cultivar de Publicações Limitada, a revista Cultivar, que logicamente nós temos, sem dúvida nenhuma, aqui uma doação e do nosso amigo Newton Petter e o nosso amigo Charles Ricardo Eck, é a revista que eu vou oferecer para o nosso convidado especial, nosso amigo João Paulo Oliveira Garcia. Então, a revista está à sua disposição, fique à vontade. Eu sei que o senhor vai ver muita coisa boa na revista Cultivar Grandes Culturas, né? Tá bom. Muito obrigado. Mas, doutor João, eu quero agradecer imensamente o senhor. Estamos com esse espaço aí para o senhor. A hora que o senhor quiser, me avise com 3 dias antes, que aí já entramos no programa seguinte, todas as quintas-feiras. O programa de quinta-feira dessa semana não foi antecipado para quarta-feira, a gravação, porque vai sair quinta para o pessoal que está trabalhando, vai estar de folga quinta. Então, isso aí, logicamente, é para favorecer a gurizada, né? Doutor João, muito obrigado, sucesso para o senhor e grandes realizações, e muito obrigado, porque o senhor foi a pessoa, um dos homens que deu início à inauguração deste programa TVC Rural aqui na TVC, né? Então, o meu agradecimento muito especial e saúde, paz e muito sucesso para o senhor. Tá? Bom, Ariano, foi um prazer voltar aqui. Nós estávamos conversando anteriormente que eu, o Clóvis Vitória e o Darcy Bittencourt, acho que fomos os primeiros a participar do teu programa. E Luizinho, isso. Os 4, E né? aí a gente participou dos primeiros programas, né? É sempre um prazer conversar com um amigo. Fazem 17 anos. 17 anos, o tempo passa. Então, e o programa de hoje é 865. 865, pois é. Então, tá, mas é sempre um prazer aí. Tá bom, muito obrigado, doutor João. Sucesso para o senhor. E, logicamente, não vamos deixar por finalizar a sua participação. Temos essa aí, terminou agora, mas vamos contar com o senhor em outras oportunidades, tá certo? Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado pela grande oportunidade. abraço, tá? Vamos aos apoios culturais, Pirinha, e vamos conversar exatamente com o senhor Elbio, o doutor Elbio, que está, logicamente, nos visitando, e para nós sempre é um prazer, né? Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Ao homem do campo,
Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis há 10 anos atendendo o público pelotense, produtos sem glúten, sem lactose, veganos, para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 08 42. Comercial Castro, material de construção e ferragem, madeiras, tijolos, argamassa, cimento, areia, brita, telhas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, venda de aterro, aberturas e muito mais. Aceitamos os cartões diversos, né? Telefone 3307-4162 ou 3228-7259, celular 984-360016, na João Gomes Nogueira 519, no bairro Areal, em Pelotas. Os participantes tivemos. Perfeito. Olha, sempre é um prazer enorme a gente conversar e, logicamente, mais um representante da Embrapa, como sempre, a gente convida as pessoas da Embrapa e, logicamente, hoje o doutor Elbio, que é engenheiro agrônomo, logicamente, na parte de tecnologia. E nós vamos aproveitar esse momento tão agradável para conversar com ele e saber como estão os trabalhos na Embrapa. Pelotas e Capão do Leão. Como vai, senhor? Vai bem, doutor? Boa tarde, tudo bem? Satisfação é nossa. Perfeito. Doutor, me diga uma coisa, como é que está o trabalho e o desenvolvimento da nossa Embrapa? Porque tem setores lá que é muito interessantes, laboratórios, o trabalho dos engenheiros agrônomos e tal. Então é fantástico, né? Como é que está? Olha, estamos tocando as nossas atividades. Esta semana nós tivemos um dia de campo bem importante que nós realizamos lá no Capão do Leão, lá na estação Terras Baixas, que foi um dia de campo sobre cultivos de inverno. Perfeito. O que nos abordamos lá? Acho que o senhor com certeza já deve ter comentado aqui, abordado a importância do que está sendo do ano passado do programa Duas Safras, coordenado pela FARSUL, uma articulação a partir da FARSUL, que envolve a Embrapa, envolve o Governo do Estado, o SEBRAE, a Associação Brasileira de Proteína Animal, que visa a melhorar, digamos, o suprimento de cereais para a produção de ração a nível do Rio Grande do Sul. Nós somos um grande produtor de suínos e aves, mas importamos muito milho para a fabricação de ração. E o milho está longe, está basicamente no centro-oeste. Então, esse trabalho que foi fomentado a partir da FARSUL, envolvendo vários órgãos, também do Governo do Estado, Emater e tudo mais, visa reduzir essa lacuna. Me parece que já está começando a evoluir a todo vapor, não é isso, doutor? Sim, com certeza. Então, o que nós temos esse período? Como fomentou o cultivo de milho, nós tivemos, inclusive, a abertura da colheita do milho no Rio Grande do Sul, realizada em Jaguarão, primeira vez na metade sul do Rio Grande do Sul. Isso que foi um sucesso. Né? Com certeza. Tivemos um número significativo de participantes. Mas também nós temos outras alternativas de produzir cereais para utilização na ração. Utilização de cereais de inverno, marcadamente trigo, cevada, centeio, que já está se trabalhando, e também se abre nesse tema a questão da produção de cereais nas terras baixas, que é uma novidade. As terras baixas sempre, quando se pensou em cereais de inverno, em grãos no inverno, cultivos de inverno, se pensa em azevém. E agora nós estamos começando a falar de milho no verão, mas também falar de trigo, falar de aveia, falar de centeio, para a produção de grãos, para a produção de forragem. E essa foi a nossa abordagem. Questão de preparo do solo, sistematização, épocas de semeadura, diferentes sistemas de semeadura, camalhões de base larga, camalhões de base estreita. Tudo isso foi abordado no dia de campo. Foi muito útil lá. Muito útil. Nós tivemos um número importante, perto de 200 participantes. Barbaridade, que espetáculo. E então ficamos a tarde inteira, começamos, era pouco depois das 13 horas e fomos encerrar depois das 17 horas. Bem impactante. Com produtores rurais, com técnicos, assistência técnica, então, e com uma troca de experiências muito enriquecedora. Então, acho que foi um trabalho bem importante que
foi anteontem, digamos assim. E na verdade, doutor, o senhor há de concordar comigo, possivelmente, eu acho que é o importante para o produtor rural, pequeno, médio, grande produtor, essas orientações, porque muitos deles vão exatamente nesses eventos que nunca tinham ido e dizem, pô, já podia estar bem melhor na vida se eu acompanhasse o trabalho desses técnicos, né? Digamos assim, fazendo uma abordagem, o sistema de produção ele é caro, exato. Tem envolvimento de máquinas, insumos, e eles precisam ser aproveitados da melhor forma, né? Então, simplesmente colocar insumos ou não colocar não garante absolutamente nada. Se for feito em época inadequada, se o plantio for fora de época, então é um somatório. Como eu estava lhe dizendo, desde o começo, lá no preparo do solo, a época de semeadura, e nós vamos abordar ainda até a colheita, que vai acontecer lá no final de outubro, novembro. Ou para grãos, ou para pastejo, que nós começamos já estamos aproveitando e foi apresentado lá, trigo em camalhão de base larga, plantio em início de maio, que nós já estamos com o pastejo de animais. Certo. Então são opções, diferentes opções, conforme tu bem comentastes, né? A questão de diferentes perfis de produtor. Tem opções para produtores pequenos, médios, grandes, de se enxergar naquelas realidades, qual é que mais toca. Porque quanto mais ele enxerga semelhanças, mais fácil para ele adotar determinada prática ou determinadas práticas. Então são questões bem importantes. Interessante, o trigo, por exemplo, ele dá cortes para depois dar a produção, né? Isso, então são variedades específicas para isto, né? Em que vai nos permitir a produção de forragem por corte ou pastejo. Depois tem isso, óbvio que tem técnicas de manejo para ser utilizadas por determinado período de animais, por determinado tempo, retira, carga animal. Então tem vários procedimentos que são feitos. Mas ali em final de agosto, setembro, esses animais são retirados e é possível colher grão, que pode ser usado para a produção de rações de ótima qualidade, né? Ou inclusive até farinha, se for o caso. Muito bem, porque na verdade o trigo, por exemplo, teve uma época que ficou abaixo da crítica, diga-se de passagem, mas agora parece que está evoluindo novamente, né? Já com um produto de qualidade, né? O que nós tivemos durante muito tempo, nós nunca tivemos problemas tecnológicos de produção. Exato. Nós tínhamos questões comerciais envolvidas, que era mais barato, vamos dizer assim, aos moinhos adquirir trigo no exterior, com financiamentos de importação dos países exportadores, que era mais barato do que comprar o trigo nacional. Mas tecnologicamente nós sempre tivemos um bom potencial produtivo, né? Eu falei com um colega do senhor há muito tempo atrás, fiz uma entrevista com ele, ele disse, não, nós temos trigo, tá, mas o problema é que não evoluía para os consumidores do Brasil, né? Sim. Me diga uma coisa, e o sorgo, como é que está? Sorgo nós temos aí nós passamos a falar de um cultivo de verão, tá? É um cultivo bem flexível, ou seja, nós temos cultivares de sorgo que podem ser usados para pastejo animal, para produção de silagem de sorgo, e também cultivares de sorgo que nós vamos produzir grão, que pode, obviamente, ser utilizado. Então, já estamos falando de uma cultura com uma boa flexibilidade para diferentes sistemas produtivos. Então, nós temos cultivares da Embrapa, nós temos cultivares de outros obtentores também que atendem toda essa demanda. Então, ela vai, digamos assim, uma cultura que tem de se estabelecer mais fortemente na esteira do milho, para sistemas um pouco mais marginais do que o milho, mas também é uma cultura que tem firmado um espaço assim, de produção. Então, é interessante, tenho certeza que tu conseguisse nos visitar lá na abertura da colheita do arroz nesse ano. Muito bonito. Isso. Nós tínhamos cultivares de sorgo lá sendo expostas, de diferentes tipos: sorgo pastejo, sorgo grão, sorgo forrageiro. Então são opções disponíveis também, né? Além disso, vocês têm determinados pastejos ou determinados pastos, digamos assim, com alto nível, que logicamente satisfaz exatamente os produtores de gado leiteiro, né? Sim.
todo o produto que a Embrapa desenvolve, e também os outros obtentores, mas por falar por nós, ele só é disponibilizado após ser validado no mercado, de forma que ele vai agregar algo aos produtores. E aí tu tens o exemplo dos azevens de inverno, tu tens os exemplos do capim-sudão, que é uma gramínea de verão, do capim-elefante, curumi, o capiaçu, que são espécies, cultivares, que se prestam muito bem para produção de pasto, para o pastejo direto ou para a produção de silagem, no caso do capiaçu. E aí temos com muito bons resultados. Inclusive temos pesquisadores, colegas da Transferência de Tecnologia que já vieram aqui contigo. Permite-me citar o colega Bender, que trabalha diretamente com isso, com ótimos resultados. Né? Certo. Eu, inclusive, fiz uma entrevista com ele até em Pinheiro Machado. Interessante. Estava lá com uma quantidade de itens lá. Sim. De produto de pastagem, né? Isso. E outras entrevistas que a gente fez, outras oportunidades. Mas é muito importante o resultado que está sendo conseguido para os produtores, né? Principalmente gado leiteiro também. É a nossa razão de ser, né? Se a Embrapa, os produtores precisam estar satisfeitos com os produtos e as tecnologias que nós disponibilizamos, que nós existimos para o produtor. Não, né? tem dúvida. E uma coisa é certa, tem tipo de pastagem que é mais alto que o próprio bovino, né? Sim, mas aí ela vai ser utilizada, e eu permiti no caso do capim-elefante, se ela ficar mais alto que o bovino, ela vai ter que ser destinada à produção de silagem. Perfeito. Se ela for utilizada para pastejo, ela está num ponto inadequado. Exatamente. Ela tem que ter o quê? Uns 70, 80 centímetros? Depende da cultivar. Perfeito. Depende cada cultivar tem seu manejo mais adequado, que vai ter maior produção de forragem, mas com melhor qualidade. Porque se tu falar de uma pastagem que ela esteja mais alta que o bovino, ela tenderá a ter uma qualidade ruim. Fica mais seca. E o aproveitamento será inferior. Não tem dúvida. Mais antiga, mais seca, mais difícil. Perfeito. Né? Exatamente isso. E a planta nova é a mesma coisa que o senhor comeu uma carne de novilho novo de 1 ano e meio, 2, isso, né? Com certeza. Do que comer uma carne de 6, 7 anos, né? Antigo, né? Que na época que eu trabalhei em compra de gado para frigoríficos, era comprado, vamos ver os novilhos lá do seu fulano e tal. Chegava lá, era boi de 8 anos, né? Era um boi experiente, uma experiência de vida para contar, né? Exatamente. Logicamente, para cultivar, para utilizar a carne assada daquele bovino, era um horror, né? Sim. Deus te livre. Mas me diga uma coisa, como é que estão outras atividades da Embrapa? Claro que uma coisa é certa, a pesquisa em primeiro lugar, né? Sim, nós somos uma empresa de pesquisa e, por consequência, uma empresa de transferência de tecnologia. A pesquisa ela precisa ser transferida e utilizada pelo nosso parceiro, nosso cliente, vamos dizer assim. Então, nós estamos agora fazendo um fechamento do ciclo de verão. Já estamos com os experimentos de inverno todos implantados, quer dizer, de forrageiras, cereais, do que quer que seja, e estamos planejando o próximo ciclo, que é o ciclo de verão, que nós vamos começar as semeaduras a partir de setembro. Já em seguida estarão daqui a um dia. Nesse sentido, nós estamos daqui a 3 meses começando. Já estamos em planejamento do que vamos fazer, o que vamos colocar no campo. Perfeito. Então essas são as atividades que nós estamos tocando. Não tem dúvida. Isso aí é importante, principalmente para aquelas pessoas, por exemplo, da zona urbana de Pelotas e de outros municípios, saber exatamente qual é a data mais ou menos certa para o cultivo de determinadas culturas. Com certeza. Cada cultura tem a sua época mais indicada, tem a sua época que nós chamamos assim tolerável. Exato. E tem a época que não se pode fazer a semeadura daquela cultura, né? Não tem dúvida. Perfeito. O resultado é negativo total. Exatamente isso. Não tem dúvida. Mas fique à vontade, doutor, fique à vontade para falar aquilo que o senhor achar mais indicado, porque na verdade esse dia de campo dos senhores lá diz que foi um espetáculo, né? Sim. E, logicamente, além de ter sido um espetáculo, a organização e tudo, logicamente, os produtores levaram conhecimento para suas casas, né? Com certeza. E não só, além de ser levado conhecimento, houve um intercâmbio muito positivo de produtores porque todas as tecnologias que nós tínhamos lá, nem todos os produtores, mesmo aqueles principais adotantes,
conheciam e já haviam utilizado todas. Então, alguns haviam utilizado umas, outros outras. E aí trocaram experiência de melhores procedimentos para realizar semiépocas, por exemplo, para realizar semeadura de um determinado trevo, de um azevém, qual foi a adubação que tu utilizou em determinado lugar, em função da fertilidade do solo, quando é que tu conseguiu começar a fazer o manejo com animais, que carga animal tu utilizou. Então foi muito rico nesse sentido, porque ocorreu digamos assim, um intercâmbio de conhecimentos, nosso como empresa, como instituição, mas também por parte de produtores, por parte de pessoal da assistência técnica, nessa interação que houve. Então, foi muito positivo, muito positivo nesse sentido. É isso aí. E outras informações? Como é que estão se preparando com o gado, por exemplo, da Embrapa para a Expofeira, para a exposição em Esteio? Já tem alguma noção nesse sentido? Não, ainda não. Nós talvez tenhamos alguma coisa da parte de pecuária de leite, marcadamente gado Jersey, que de repente pode se levar alguma coisa. Eu realmente não essa articulação ela não transita comigo, eu não participo disso, tá? Uma coisa de bubalinos talvez, mas que são tradicionais de participação. Mas eu não tenho como... Bubalino não é com o senhor também? Não, também não. Tá certo. A parte animal não. Quem é que está com essa parte aí? A parte de bubalinos é a pesquisadora Cecília. Tá vendo se o senhor já conheceu com ela. E a parte tem um pesquisador que está, na realidade, tem processo de aposentadoria, pode ser qualquer momento. Eu não sei como é que está a questão do gado de... Gado leiteiro era o doutor Darcy Bittencourt, né? Sim, isso é verdade. Agora estava lembrando. Não tem dúvida, não sei como é que ele está agora. De repente o senhor tem ele é um vice-presidente da Associação de Criadores de Gado Jersey do Rio Grande do Sul. Ele era, não sei se ainda é. Ele é na parte de insumos. Tá, ótimo. Então o senhor tem muito mais... vice-presidente na parte de insumos. É isso aí. Então, ele certamente vai poder lhe informar melhor sobre essas questões, né? Tá certo. Mas fique bem à vontade para nós, por exemplo, daqui a 5 minutos encerrarmos o programa e, logicamente, o senhor dê as palavras finais aí para os nossos amigos. Tá? É importante, gostaria de reforçar e agradecer o convite, a oportunidade, sabe, da gente estar aqui trazendo uma fala no caso desse assunto específico, mas uma fala de algo que a gente vem realizando dentro da Embrapa, porque mesmo assim, né, Ariano, a gente tem nós ainda temos um número significativo de pessoas do meio urbano e mesmo algumas do meio rural que não tem muito claro em que é que nós podemos colaborar. Então, e acho que uma oportunidade como essa, de vir falar sobre um evento que aconteceu, do número significativo de pessoas, que ocorra essa troca de experiência, os temas que foram abordados contribuem para essa aproximação, para esse conhecimento e reconhecimento do que é que nós podemos, o que é que nós fizemos, o que é que nós colaboramos, o que é que nós produzimos. Então é uma oportunidade ímpar nesse sentido e gostaria de te agradecer a oportunidade e o convite. Não tem nada que agradecer, para nós é uma satisfação e nós é que agradecemos porque a sua presença para nós foi maravilhosa. Muito obrigado, então. Meu amigo, muito obrigado, grande abraço. Até e aproveite uma revista do Grupo Cultivar. Muito obrigado. Escolha uma. Vou pegar esta aqui, então. Tá muito obrigado. Essa é a revista do Grupo Cultivar de Publicações Limitada, o nosso amigo Newton Petter e também nosso amigo Charles Ricardo Ecker, que nos ofereceu e para nós é uma grande satisfação. Vamos agradecer ao nosso amigo Elbio, né? Isso, Elbio Cardoso. E aproveitar, sem dúvida nenhuma, dizer para ele que para nós essa foi uma satisfação muito grande, mas esperamos outras oportunidades, se for possível, tá? Com certeza. Para o engrandecimento do programa e, claro, esse engrandecimento os senhores é que trazem, tá? Muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Birinha, vamos aos apoios culturais, né? Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar.
telefone 3028-2000. Associação dos Produtores de Hortifruti Granjeiros, na Senador Salgado Filho 346, com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifruti Granjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis, há 10 anos atendendo o público pelotense, produtos sem glúten, sem lactose, veganos, para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 0842. Comercial Castro, material de construção e ferragem, madeiras, tijolos, argamassa, cimento, areia, brita, telhas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, venda de aterro, aberturas e muito mais. Aceitamos os cartões diversos, né? Telefone 3307-4162 ou 3228-7259, celular 984-360016, na João Gomes Nogueira 519, no bairro Areal, em Pelotas. Amigos da Cultivar Máquinas, nós estamos hoje no município de Jacutinga, região próxima a Olambra, onde nós testamos o trator LS U60. Para isso, uma aplicação muito especial, nós visitamos as Rosas Jacutinga, que é uma empresa do Grupo Esperança, especializada no setor de flores, principalmente rosas, e que foi um setor que sofreu muito durante o período da pandemia e agora mostra uma recuperação, principalmente pela adequação dos clientes e também dos produtores. Nessa propriedade, nós vimos uma área de 6,7 hectares de área coberta com casa de vegetação e produzindo rosas das mais diferentes cores e variedades, e o U60 entrou perfeitamente nesse sistema mecanizado na preparação de solo para as implantações e renovações de novas áreas e também para os processos de pulverização. O cliente deseja comprar outros modelos desse trator porque se mostrou muito satisfeito. E em outra unidade do mesmo grupo, outros tratores também da marca já foram usados e também demonstraram uma grande satisfação. Na próxima edição da revista Cultivar Máquinas, vocês poderão ler o texto completo e também nas nossas mídias sociais acompanhar também fotos e todo o material do teste. Grandes produtos da melhor qualidade, a indústria de máquinas e, logicamente, a revista do Grupo Cultivar de Publicações Limitada apresenta, sem dúvida nenhuma, as melhores máquinas do Brasil, né?
Com referência ao plantio e à cultura do milho, a primeira safra de milho está quase toda colhida, foram mais de 23 milhões de toneladas, boa parte já encaminhada para exportação. Também o grão da safrinha passada está embarcando. O ano começou com o pé no acelerador até as primeiras 2 semanas de março. Já tínhamos cerca de 9,4 milhões de toneladas embarcadas, frente a 3,5 milhões de toneladas do mesmo período do ano passado. A safrinha que foi plantada deve resultar em mais de 100 milhões de toneladas. Servirá para atender a demanda interna e completar as exportações. Os melhores negócios na exportação seguiram acima de R$90 por saca nos portos, agora giram na faixa de 80, né? E o feijão? O feijão teve a primeira safra muito pequena, assim as cotações avançaram no último mês de março para patamares acima dos R$500, no caso do carioca nobre, e níveis muito acima dos 330 aos 350 pelo preto, com demanda aquecida e oferta limitada, e o mercado deve ser favorável aos produtores nos próximos meses. É isso aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos agradecer aí o Birinha na técnica, e o Yuri que esteve aí, né? Mas agora é o Birinha na parte da tarde, agradecemos a ele e, sem dúvida nenhuma, desejamos sucesso, muita alegria e muita paz. E vamos aproveitar, vamos encerrar com um bloco de apoio cultural, e assim nós agradecemos a todos vocês, ao Birinha, ao Yuri, à direção da emissora, aos telespectadores e principalmente os nossos produtores que logicamente prestigiam o nosso programa, nossos amigos que nos prestigiam. O nosso muito obrigado, um grande abraço, uma boa tarde a todos vocês. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis há 10 anos atendendo o público pelotense. Produtos sem glúten, sem lactose, veganos, para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 0842.
Comercial Castro, material de construção e ferragem, madeiras, tijolos, argamassa, cimento, areia, brita, telhas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, venda de aterro, aberturas e muito mais. Aceitamos os cartões diversos, né? Telefone 3307-4162 ou 3228-7259, celular 984-360016, na João Gomes Nogueira 519, no bairro Areal, em Pelotas. Olá, amigos da revista Cultivar Máquinas. Nós estamos na Fazenda Experimental Gralha Azul, que é da PUC do Paraná, no município de Fazenda Rio Grande. Nós viemos até aqui para testar a Maestro Compass 1650, uma semeadora adubadora da Horsch. A máquina, que tem 16 linhas, tem um espaçamento de 50 centímetros entre linhas e foi desenvolvida especialmente para o mercado brasileiro. Ela tem depósitos de adubo de até 4.500 litros e de semente até 3.000 litros. A particularidade dela é que ela tem as linhas iguais às da Evolution e da Duo, porém, como novidades, um disco de corte com roda limitadora e um sulcador especialmente desenvolvido para as condições de plantio direto no Brasil. Todo o material do teste vocês terão na edição impressa da revista Cultivar Máquinas de julho, e também esse material irá para nosso site e nossas redes sociais. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Ao homem do campo,
Loja Empório Sabor da Terra, alimentos saudáveis, há 10 anos atendendo o público pelotense, produtos sem glúten, sem lactose, veganos, para o público diabético, linha variada de grãos, sementes, castanhas, granola, temperos, chás e muito mais. Estamos localizados em 2 endereços para melhor servir. Loja 1, Mercado Central, Banca 61, 62, 63 e Loja 2, Galeria Central, Loja 107. Trabalhamos com entregas, o seu endereço e nosso telefone é o 53 30 29 10 97 ou 33 25 08 42. Comercial Castro, material de construção e ferragem, madeiras, tijolos, argamassa, cimento, areia, brita, telhas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, venda de aterro, aberturas e muito mais. Aceitamos os cartões diversos, né? Telefone 3307-4162 ou 3228-7259, celular 984-360016, na João Gomes Nogueira 519, no bairro Areal, em Pelotas.